Olá pessoal, tudo bem com vocês? E chegou o dia de receberem os materiais para a primeira semana de desafio que começa na próxima segunda-feira. E nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo para fazer a dieta cetogênica e os protocolos de jejum intermitente. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir fazer tudo direitinho e ter o tão sonhado emagrecimento. Vamos lá? Então, o que é a dieta cetogênica? É uma estratégia alimentar feita para que a fonte principal de energia utilizada pelo corpo seja a gordura e não mais os carboidratos. Para que o metabolismo faça essa transformação, é preciso diminuir significativamente a ingestão de carboidratos da alimentação e aumentar a ingestão de gorduras boas, que é a dieta cetogênica. Com a baixa ingestão de carboidratos, a insulina, que é o hormônio responsável por estocar energia dentro das células, também fica bem baixo, fazendo assim com que o corpo queime gordura, que causa o emagrecimento rápido. Essa estratégia alimentar é totalmente saudável e segura, pois nosso organismo foi feito justamente para usar as reservas de gordura para a sobrevivência na falta dessa primeira fonte de energia, que são os carboidratos. Nessa dieta, a gordura corporal é quebrada e transformada em energia. E essa energia é chamada de corpos cetônicos. Ela é utilizada pelo corpo todo, pelos músculos, órgãos em geral e também pelo cérebro, dando muita disposição, clareza e foco mental. Esse processo é chamado de estado de cetose, que significa que você está queimando muita gordura. Os sintomas da cetose são um pouco desagradáveis no início, pois também perde-se bastante água por conta da baixa da insulina. Então, pode acontecer dores de cabeça, fazer muito xixi, ter muita sede, insônia, hálito cetônico, que é um hálito um pouco com cheiro de metal, assim meio metalizado, um pouco de tontura, mas não se preocupe, pois é muito simples evitar esses sintomas. Basta beber muita água para não desidratar e repor os eletrólitos perdidos, que são magnésio, sódio e potássio. Por isso, a suplementação do magnésio é importante e também tomar a receita durante o dia, a receita do Ketorade, que está no livro de receitas e ele é ótimo para amenizar esses desconfortos. Bom, então agora vamos à prática. A principal maneira de entrar em cetose é limitando a ingestão de carboidratos para 30 gramas de carboidratos líquidos diários, que é o CNET. E o que são carboidratos líquidos diários, ou CNET? São os carboidratos totais de um alimento menos as fibras que possui nele. Pois as fibras não viram energia, então elas não contam como carboidratos, somente o que vira energia, que é o CNET. Para saber quanto carboidrato líquido você ingere por dia, temos o nosso grande amigo da dieta, que é o aplicativo Fat Secret. Ele nos mostra os valores exatos de cada nutriente que tem num alimento. O que precisamos saber, observar para fazer a dieta são os carboidratos líquidos, que são o CNET, as gorduras, as proteínas e as calorias. Então, recapitulando, o CNET, que são os carboidratos líquidos, devem ficar em 30 gramas diários. O cálculo de proteínas diárias em gramas, podemos manter uma média de 1 grama por quilo de peso corporal. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, seriam 60 gramas de proteínas por dia. E a quantidade de gorduras não tem um número exato, pois será a nossa fonte de energia. Sendo assim, depende das calorias que cada um deve consumir. E eu já vou te explicar como calcular a sua quantidade de calorias. Para saber a quantidade de calorias que você deve ingerir por dia, também será pelo aplicativo Fat Secret. Quando você colocar os seus dados, aparecerá a sua IDR, que é a ingestão diária recomendada calórica. Essa é a quantidade que você deve consumir para perder peso, pois cada pessoa terá um número diferente segundo as suas características físicas. Como a principal fonte de energia são as gorduras na dieta cetogênica, para atingir as calorias recomendadas, a ingestão de gorduras boas deve ser maior. Então, se você já bateu os 30 gramas de CNET diário, a sua proteína também já está ok.
mas ainda falta aumentar as calorias consumidas, consuma mais fontes de gorduras da lista de alimentos permitidos. Porque essa é uma dúvida muito comum, acontece demais com os alunos do Fique Fit. Lari, eu já bati 30 gramas de Senete, eu já tô com a proteína ok, o que eu como para aumentar as minhas calorias? Aí você pode consumir mais azeite de oliva, mais abacate, mais coco, mais pasta de amendoim, mais castanhas. São fontes de gordura. Assim você vai aumentar a sua IDR e não vai mexer na parte do Senete e das proteínas. Outra dúvida muito comum dos alunos do Fique Fit é: quando você fica muito abaixo da IDR, se tem algum problema? E sim, tem. Você não pode simplesmente começar a comer 800 calorias por dia, sendo que você passou a vida inteira comendo 2.000 calorias. Isso vai te prejudicar e vai prejudicar inclusive o emagrecimento e o metabolismo. Então, quando a sua IDR estiver muito baixa, você consumiu pouquíssimas calorias, sempre aumente o consumo de gorduras. Senão, você não vai aguentar nem 3 dias de dieta, vai ficar fraca e não vai funcionar. Coma mais fontes de gorduras. Uma forma de você saber se você está no caminho certo é observar o gráfico de distribuição de macronutrientes, que são as gorduras, proteínas e carboidratos. Esse gráfico mostra se você está escolhendo os alimentos da forma correta. Ele aponta qual dos 3 nutrientes você está consumindo mais. E como na cetogênica devemos consumir mais gorduras, média proteína e baixo carboidrato, podemos seguir um padrão de 60% das calorias vindas das gorduras, 30% das calorias vindas das proteínas e 10% das calorias vindas dos carboidratos. Mas muita atenção aqui. Esse gráfico mostra apenas qual nutriente você está consumindo mais em relação à porcentagem de calorias, não em gramas. Não confunda, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É só para você ter noção se você está no caminho certo. E esse gráfico muda conforme você vai ingerindo alimentos. Então, só analise quando você tiver finalizado todas as refeições no final da noite. E vamos aos alimentos permitidos e proibidos. Como a cetogênica é uma dieta controlada em carboidratos, devemos escolher os alimentos que têm menos carboidratos possíveis. No material em PDF que está aqui embaixo do vídeo para você baixar, tem uma lista bem completa para que você aprenda quais são eles. Mas, de modo geral, todas as carnes de boi, porco, frango ou peixe, os ovos, os queijos mais duros e amarelos, as gorduras como azeite de oliva, manteiga, óleo de coco, TCM, bacon e os vegetais e folhas verdes escuros têm baixíssimo carboidrato. Os legumes e as frutas e também algumas castanhas têm mais carboidratos. Então você deve verificar na lista de permitidos e proibidos quais são os permitidos. Se você tiver dúvidas sobre algum alimento que não está na lista, é muito simples você descobrir se pode ou não pode na cetogênica. Basta colocar o alimento no Fat Secret e verificar quanto carboidrato tem por porção que você quer ingerir. Se nessa porção tiver mais do que 5 a 8 gramas de carboidratos, provavelmente não pode na cetogênica, pois devemos consumir no máximo 30 gramas de carbos líquidos por dia, o Senete. Então, se um alimento tiver muito carboidrato, a chance de você ultrapassar esses 30 gramas diários é muito alta. Escolha sempre os alimentos que têm baixo carboidrato e que sejam mais naturais e saudáveis possíveis. E a lista de compras? É para facilitar, para que você vá ao mercado sabendo exatamente o que comprar, caso você siga à risca as sugestões de cardápios. Tanto a lista quanto as sugestões de cardápios também estão no material em PDF que está aqui para você baixar. Agora vamos aos protocolos de jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia alimentar que alterna períodos de jejum, ou seja, nenhum alimento, e períodos alimentados. Os benefícios são inúmeros. Entre eles estão o emagrecimento, a queda da insulina, regulação de hormônios, aumento do GH, renovação celular e regeneração celular, a chamada autofagia.
E isso tudo pode auxiliar no tratamento de algumas doenças, como obesidade, diabetes, resistência à insulina, Alzheimer, entre outras. Existem 2 tipos de jejum, o calórico e o metabólico. Dentro do Fique Fit, sugerimos fazer os 2. E eles são: calórico. Não pode ingerir nenhuma caloria. Sendo assim, só é permitido beber água, água com gás, sal, café e chás sem adoçar, nem com adoçante. Já o jejum metabólico, nesse podemos ingerir calorias desde que sejam das gorduras, como o TCM ou o óleo de coco. E também de alguns compostos, como por exemplo a canela, o cacau, a pimenta, o gengibre, pois eles não alteram a insulina, assim o metabolismo continua queimando gordura. E qual dos 2 é melhor para emagrecimento? Os 2, pois ambos continuam fazendo o corpo a queimar gordura. A diferença é que no jejum metabólico colocamos uma fonte a mais de energia, sendo ótimo para iniciantes e para estimular o organismo a entrar em cetose mais rápido. Os protocolos de jejum sugeridos no Fique Fit serão intercalados entre jejum calórico e metabólico, de 12, 14, 16 e 18 horas, para dar estímulos diferentes ao organismo. Você não precisa fazer o jejum caso não queira ou não possa ou não consiga. Fica a seu critério decidir se deve ou não seguir essas sugestões. E sim, se você fizer somente a dieta sem o jejum, vai funcionar do mesmo jeito, você vai ter ótimos resultados de emagrecimento e de saúde. Agora que você entendeu a base da dieta cetogênica e do jejum intermitente, já pode ir às compras. Como eu falei, no material em PDF tem a listinha completa do que vamos utilizar nas sugestões de cardápios. E caso você não encontre algum alimento, ou não queira, ou não possa consumir, fique tranquilo. Você não precisa seguir essa lista à risca se você não quiser. Você pode substituir qualquer alimento conforme o seu gosto ou as suas necessidades. Basta escolher da lista de permitidos e fazer as suas modificações. E para darmos início ao desafio, desenvolvemos as sugestões de cardápios para fazer um verdadeiro detox no organismo, uma limpeza geral. Nessa primeira semana, prepararemos o corpo para fazer essa transformação, tirando todas as toxinas, e assim o emagrecimento acontece bem mais rápido. Então, se você quiser ter esses benefícios, você deve se atentar às regrinhas das sugestões da primeira semana, que são: não ingerir leite animal ou derivados, não ingerir carne vermelha, não ingerir industrializados, não ingerir alimentos com glúten, não ingerir alimentos com lactose, beber em média 3 litros de água por dia, tomar chás durante os intervalos das refeições, fazer pelo menos 30 minutos de exercícios físicos aeróbios por dia. Mas fique calma, porque será assim somente nessa primeira semana, que é uma semana mais detox. A partir da segunda semana, já serão inclusos derivados de leite e carne vermelha. Prontinho! Agora você já sabe tudo o que precisa para começar o desafio com o pé direito na segunda-feira. Claro, respeitando sempre os seus limites, necessidades e a sua saúde. Esse desafio foi feito para compartilhar informações para que você aprenda e decida se deve colocar em prática ou não. Se tiver alguma coisa aqui que você acredita que não vai ser legal para você, não tem problema. Você não precisa fazer. São apenas sugestões para te ajudar. E como eu sei que devem estar borbulhando muitas perguntas, muitas dúvidas na sua cabeça, selecionamos as dúvidas mais frequentes dos alunos do Fique Fit e eu respondi tudo em um vídeo bem direto e bem simples para facilitar a sua vida. Então assista esse vídeo sem falta. Ele chama Dúvidas Frequentes e eu tenho certeza que a sua dúvida também está respondida nele. Agora, boas compras e fique de olho todos os dias aqui na plataforma, pois no domingo já estará disponível a primeira explicação sobre o cardápio de segunda-feira. Se prepara, fique firme aí no seu objetivo e comece com muita animação, porque agora você já está pertinho de conquistar o peso e a saúde que você tanto deseja. Um beijo e um ótimo desafio pra gente!